Olá, tudo bem? Aqui é o professor Roberto, dando continuidade na nossa aula de História sobre Brasil Republicano, Era Vargas, aqui o conteúdo do nono ano. Então vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui, a propósito de início, da Avenida Presidente Vargas em Curitiba. Por que eu coloquei isso aqui? Vocês podem perceber que na maioria das cidades paranaenses existe alguma homenagem, algum monumento, praça, rua, avenida, com o nome do Vargas ou Getúlio Vargas. Mas por que isso? Quem foi Getúlio Vargas? Né? Então, Getúlio Vargas ele não foi apenas presidente do Brasil, não foi o personagem principal apenas da Revolução de 30. Getúlio Vargas foi um grande brasileiro, foi ímpar. Ele tem uma história no Rio Grande do Sul, com início de carreira como militar, deputado estadual, federal, participou de grandes acontecimentos no Rio Grande do Sul, foi governador do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive o Vargas fez uma política de aproximação do povo gaúcho, que tinha velhas rivalidades caudilhescas da época do Império. E o Vargas ele conciliou muito as rivalidades políticas no Rio Grande do Sul. Ele não acabou com a rivalidade política, mas ele trouxe o Rio Grande do Sul para um patamar político bastante superior se comparado na política da época. Então, é desse personagem que a gente vai falar, vai dar a introdução na Revolução de 30, que é a entrada para a Era Vargas. Então, a Revolução de 30, quais são os objetivos da nossa aula sobre a Revolução de 30? É compreender o contexto brasileiro do final da República Velha, que possibilitou a Revolução de 30. Então, desses fatores que contribuíram, alguns são esses aqui, que propiciaram essa revolução no Brasil. A influência da crise de 29, que é o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Por que isso influenciou? Porque o Brasil era muito dependente de exportações de café, a monocultura. E com a crise, o mundo passou a importar muito menos café do Brasil. E isso teve um efeito duplo aqui no Brasil. Além do Brasil arrecadar menos com exportações de café, o Brasil também passou a garantir o preço mínimo para os produtores de café, emprestando dinheiro de bancos e endividando o Brasil. Mas por que fazia isso? Porque os produtores de café eram do mesmo grupo político, era a oligarquia do café que governava o Brasil. Então, eles faziam um negócio para beneficiar os companheiros políticos. Esse privilégio da oligarquia do café acabou descontentando as oligarquias regionais, as outras. As oligarquias do Sul, principalmente, ligadas à carne, as oligarquias do Nordeste, as oligarquias do Norte, conforme a gente já estudou sobre oligarquias nas aulas anteriores. Né? Então, isso vai causar um descontentamento e um desequilíbrio na política nacional. A gradual, o gradual crescimento das classes urbanas também, fenômeno novo. O Brasil começa a se urbanizar lentamente, novas classes mais questionadoras, classe média, classe operária, militares. Aqui, inclusive, destaque para os tenentes, né, os movimentos tenentistas, os movimentos operários também, das décadas de 1910, final de 1910, a década inteira de 20, ocorreram grandes manifestações, e isso vai culminar também no fim da política do café com leite. Essa é a gota d'água para influenciar a Revolução de 30. O que foi a crise do café com leite, da política do café com leite? Então, o presidente Washington Luiz, que é esse cidadão aqui que está com a faixa presidencial, ele era o presidente do Brasil. E no tratado da política do café com leite, ele deveria indicar um candidato mineiro agora, do Partido Republicano Mineiro, PRM. Mas ele indica um do PRP, Partido Republicano Paulista, que é o Júlio Prestes. O Júlio Prestes é a cara da oligarquia do café, é um cara preparado, moldado para aquele tipo de situação. Mas não era a vez dele. Então, os mineiros vão se sentir traídos e vão acabar apoiando a oposição liderada pelo Getúlio Vargas. Então, rompeu-se a política do café com leite por causa disso, né? E
a oposição fez uma frente ampla agora, chamada de ANL, Aliança Nacional Libertadora, formada pelos partidos republicanos da Paraíba, do Rio Grande do Sul, e apoiado pelo Partido Republicano Mineiro, poderoso Partido Republicano Mineiro. Lançam o nosso personagem, o Getúlio Vargas, para presidente, e o vice dele é o nordestino, governador da Paraíba, o João Pessoa, com o apoio de Minas, outras oligarquias do Sul e do Nordeste, enfim, faz uma grande frente para enfrentar os candidatos da situação. Como que foi a campanha, então, das eleições de 1930? O discurso de Júlio Prestes, claro que foi conservador, né? Falar para o povo que eles faziam o melhor para o país, eles eram o melhor para a segurança alimentar, para a proteção das pessoas, que eles garantiam a produção, o setor produtivo estava seguro, porque eles garantiam o preço mínimo do café. Esse discurso de quem está no poder é o discurso conservador, né? Já o Getúlio Vargas, ele trouxe um discurso inovador, que era prometer o voto secreto, prometer o voto para as mulheres, a independência do judiciário, reformas sociais na área da assistência social, na área da previdência, principalmente, aposentadoria, e também direitos trabalhistas. Inclusive, o Vargas, ele cumpre essas promessas com sobra, né? Foi fantástica a revolução do Vargas na administração pública. Mas, mesmo assim, a oposição, a ANL, perdeu a eleição com uma margem considerável. Tinha 3 candidatos, o terceiro fez pouco voto, mas 59,36% do candidato da situação é bastante voto. Só que a ANL não aceitou a vitória. Falou, não, esse foi burlado, provavelmente foi mesmo, que não tinha urna eletrônica, por exemplo, né? Então, o coronelismo, aquela coisa toda, produzia votos. Isso não foi suficiente para a Revolução, mas já deu uma aura de revolução no Brasil, né? Muita gente descontente. Mas para piorar a situação, para ser a gota d'água, o prelúdio mesmo na Revolução, foi a morte do João Pessoa. Assassinaram João Pessoa em 26 de julho de 1930, e a oposição usou isso como uma fake news, famosa fake news, para convencer a população de que o grupo do governo havia assassinado João Pessoa. Pronto, essa foi a gota d'água para fomentar a Revolução. A Revolução, então, logo no dia 13 de outubro de 1930, o Vargas no Sul e os aliados deles no Nordeste e no Norte mobilizaram os militares, isso é, convidou os militares, visitou os quartéis para fazer uma revolução para depor o presidente. Em 24 de outubro de 1930, essas comitivas de militares com Vargas à frente chegaram no Rio de Janeiro. O presidente Washington Luiz resistiu, que não renunciaria, porque ele era o presidente eleito ainda, não tinha acabado o mandato, mas eles depuseram o presidente, arrancaram ele à força do poder, prenderam o presidente. Ou seja, pergunto, foi uma revolução ou um golpe de Estado? Sem dúvidas foi um golpe de Estado, mas ficou conhecido como Revolução de 30 diante do contexto geral, porque revolução é de revolver, é de mudar as coisas, transformar. E esse fenômeno mudou literalmente a política brasileira, mudou a mentalidade brasileira, e a administração do Vargas vai transformar profundamente o Brasil. Então foi, sem dúvidas, uma revolução no Brasil, a partir de um golpe de Estado. Isso é inegável, foi um golpe de Estado. Bom, Vargas no poder, então, né? Os governos do Vargas, que caracterizam a era Vargas, começam com o governo provisório 1930-1934, governo constitucionalista de 1934 a 1937 e Estado Novo, a última fase dele, 1937 e 1945, período da ditadura Vargas, que o Vargas foi bastante ditatorial, né? Bom, retomada. Então, nessa aula a gente viu quem foi Getúlio Vargas, o contexto da Revolução de 30 e o conceito de revolução, como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York afetou a economia brasileira, as disputas nas oligarquias, a ruptura na política do café com leite, a influência das novas classes sociais urbanas, a influência do tenentismo.
Como a gente combinou nas aulas anteriores, a gente vai fazer a sala de aula invertida nas próximas aulas, que é a chance de vocês buscarem conhecimento, debaterem, trocar informações, né? A gente interagir bastante. Eu vou mediar essas aulas e a gente vai crescer muito com isso. Então, o grupo 1 ficou como foi o governo provisório, é o tema do grupo 1. O tema do grupo 2, o que foi a Revolução Constitucionalista, para a primeira aula. O grupo 3, como foi o governo constitucional do Vargas. Grupo 4, como foi o Estado Novo, o governo do Estado Novo. Na terceira aula, o grupo 5, qual foi o posicionamento de Vargas na Segunda Guerra Mundial. E o grupo 6, qual foi o legado de Vargas para o Brasil. É isso aí, meu povo, muito obrigado, até a próxima.